O empreendedor é alguém inconformado com a situação, então não precisa de uma coisa grande para você empreender. Empreender é um processo, né, no caso. Porque As a pessoas já imaginam autoridade que elas é vão empreender. quando você vence aqueles obstáculos. Olá, nós estamos começando mais um episódio Empreendedorismo com Princípios. E hoje, mais que especial, estou com uma amiga de longa data, Lorena Miranda, fisioterapeuta, professora, mestre. E mais um detalhe, né, Lorena? Antes que ela se apresente, ela foi minha professora. E de antemão, nem parece, né, pessoal? Obrigada. E para começar... Aí, ó. Eu já ia falando, o Ricardo já está atuando. Ele não esquece. Falei, para começar, nós temos que ter também as palmas. Lorena, seja muito bem-vinda. Nós estamos aí ensaiando isso tem quanto tempo, hein? Já tem um tempinho, né? E as datas não estavam fechando, né? Mas que bom, nós tivemos aí diversos companheiros nossos, colegas, Sim. amigos de profissão aí. E hoje eu me sinto assim muito honrado mesmo estar recebendo, até mesmo porque nós temos aí diversas histórias em comum, né? Sim, várias. Professora, trabalhamos juntos, Sim, mestrado, tem muita coisa para contar para esses jovens aí. muita história. É um prazer também estar aqui, uma honra também, me sinto honrada com o convite, né? Para falar um pouquinho aí, né, da nossa história mesmo, né? Da minha história profissional, que inclui também a Métodos, inclui você, né? Que foi meu aluno, meu colega, né? Me ajudou bastante, né, no mestrado. Nós vamos ter oportunidade de conversar mais sobre isso, né? Então é uma honra para mim. Olha, Lorena, você me trouxe à memória aqui algo bem interessante, você falando de história. Hoje é a sua história, não é a Sim. minha história. Fala, se tiver aqui, a Yasmin geralmente faz o podcast conosco, Sim. é uma disputa, né? Para falar. Quem fala mais aqui, mas hoje, gente, é a história da Lorena. Mas antes aqui da gravação, nós estávamos falando do início da Sim. Métodos, né? Sim. A Lorena conhece tudo isso que está acontecendo aqui, o empreendedorismo com princípios, a história da Métodos Capacitação, ela pegou lá nos primórdios e me trouxe Foi. boas memórias, né? Foi. Quando você fez o convite, já foi feito há muito tempo, né? Mas como a gravação estava agendada para hoje, eu fiquei pensando um pouco nessa história. E eu me recordei disso que eu te falei assim que eu cheguei aqui, né? Que quando a gente começou a fazer, o Eric me ajudou muito na análise estatística do mestrado. Ajudou muito, não. Fez minha análise estatística, né? Comigo. E a gente fazia esses encontros na casa do seu pai, né? Que já era a Métodos, né? E era a Métodos começando ali. E aí eu recordei disso, né? Isso veio à memória. Ou seja, o tempo passou muito rápido, né? Voa. E voou. E nós estamos aqui hoje, olha bem, novamente aqui na Métodos, hoje com outro cenário, uma nova história, uma história de sucesso, né? Que bom, né? É muito bom. O pessoal fala assim, quando tudo era mato, você conheceu a história. Mas assim, isso também são boas recordações, né? Eu acho que a gente vem acompanhando esse crescimento, né? São várias etapas, são vários anos, e a gente vem acompanhando isso aí. É gratificante também, né? Apesar que nós estamos falando da minha história, mas eu vou falar um pouquinho de ver também, né? Você, a Métodos, a chegar onde chegou, né? Porque esse meu aluno está lá e a gente vem junto, passando, crescendo, e a gente continua trabalhando junto, né? De certa forma. Então, isso a gente fica muito feliz. Né? Eu falo que, assim, como que encara a adversidade, né, Lorena? Aquele período foi um Sim. período muito difícil e eu conto não como uma forma, assim, negativa, mas como uma Não, forma de promoção mesmo em meio à exatamente. adversidade. Eu estava morando com meus pais, Exatamente. já casado, um momento difícil, mas crendo, né, que o Sim, empreendedorismo traria frutos para minha vida e é o que trouxe. exatamente. E eu sou a prova de que você sempre acreditou, né? De verdade, sempre acreditou e acredita, né? E eu acho o que é mais interessante disso tudo é você também acreditar no outro. E isso é algo muito positivo. Porque você não acredita só no que você está fazendo, você passa essa crença para o outro também, que aquilo que ele também vai fazer vai dar certo, né? Para impactar vidas, né? Quando você Impactar vive o vidas. propósito, eu sempre falo que você tem que impactar outras vidas. Claro. Então você está dando Uhum. propósito. E por isso que você está aqui hoje também, Né? Lorena, para trazer, eu tenho procurado, né, trazer
as pessoas e contar a sua história. Sim, Porque quando as pessoas conhecem a história do outro, isso motiva a continuar. sim, Nós sim. falamos muito, chamamos aqui o empreendedorismo com princípios, mas falamos muito também para os fisioterapeutas. Certo. Hoje está com um leque muito maior, né? Nós temos aí diversas áreas que nos escutam, que Sim, buscam essa questão do empreendedorismo, mas também, até mesmo pela nossa história, somos conhecidos. Quando nós falamos aí da fisioterapia, impacta. Lorena, eu recebo notícias de pessoas falando, olha, que história legal a da Lorena, no sim, caso, depois eu sim. falando, ou de um outro convidado que esteve aqui. E aí eu sempre falo essa primeira pergunta, né? Como a fisioterapia surge na sua vida? Porque, gente, Lorena não está aqui para revelar a idade, Mas é quase porque impossível, né? não, porque é uma menina, né, o Ricardo? Uhum. Está Uma ali. menina. Mas quando a gente fala assim, na nossa época, Lorena, que já se vão aí quase 2 décadas, Sim. é No pouco meu caso, tempo, já, né? Duas. é pouco tempo, mas é muito diferente, né, do Muito. que nós vemos hoje. E como surge aí essa fisioterapia na sua vida? Então, vai fazer este ano, né? Vou fazer 21 anos de formada, né, em fisioterapia. Formei em 2003, ou seja, a fisioterapia entrou um pouquinho antes ainda, né? 2003 foi a formatura. Eh, eu sempre quis fazer algo na área da saúde. Era sempre, isso vem desde de pequena, né? E aconteceu isso. Eu conhecia fisioterapia, eu precisei fazer fisioterapia, né, na minha adolescência, então acabei conhecendo um pouquinho da profissão. E aí, né, aconteceu lá, eu ingressei na faculdade, fiquei muito encantada desde o início, né, com as matérias básicas de anatomia, e aquilo me encantou muito. E aí a fisioterapia entrou aí na minha vida, né, e já tem, igual eu te falei, vai fazer 21 anos, né, esse ano, a gente vai fazer 21 anos. E eu sou muito grata à fisioterapia, né, a fisioterapia é uma profissão que ela vem passando por diversas fases, né, são transições, mudanças, né, mas toda vez que alguém me fala da fisioterapia e me faz essa pergunta, o que que eu acho, como que está, eu só tenho gratidão, né, diante dessa profissão, porque eu vivo dela desde que eu formei, né, vivo com ela, sou fisioterapeuta, né, e apesar de ter também uma outra formação, mas eu vivo da fisioterapia, né, e, e assim, é só gratidão mesmo que eu tenho, né? Certo? Olha só, Lorena, você falou algo bem interessante, que você teve um primeiro contato com a fisioterapia. Não sei se você Tive, pode falar o que que seria na época. tive. Eu tive uma lesão de menisco, né, na adolescência e eu precisei fazer fisioterapia, né? E aí foi quando eu conheci, porque até então eu nunca tinha nem ouvido falar da fisioterapia, né? E E aí precisei passar por esse processo de reabilitação. agora, por que que foi a pergunta? A grande maioria das pessoas que passam aqui, os fisioterapeutas que passam aqui, Sim, eles foram impactados com a fisioterapia por motivos muito semelhantes ao sim. seu. Se não Uhum. foi a pessoa, Foi foi alguém. alguém da família. Uhum. Então, volto a reforçar, né, a importância de você viver dentro do seu propósito mesmo, fazer uma entrega, Sim, porque vai impactar a vida de alguém. Ele falou: olha, sim, cuidou do meu pai, cuidou da minha mãe, eu precisei fazer a fisioterapia. Agora, tem um detalhe também, Lorena. Na época não tinha fisioterapia na nossa região. não Nós tinha. estamos aqui no Vale Não. do Aço, Ipatinga, né? Uhum. O nosso podcast é daqui da região. Sim, E como que foi esse deslocamento? sim. Você, Na época, eu fiz o terceiro ano, eu estava fazendo em Belo Horizonte. Na época, o Promove, eu fui para Belo Horizonte para fazer lá o terceiro ano, né? Era muito comum isso, né? Essa migração lá para BH. Então, eu fiquei em Belo Horizonte esse ano, lá fazendo o terceiro ano. E aí, na época, eu fiz o vestibular em algumas faculdades, na época ainda era o vestibular, né? Tradicional mesmo. E aí, eu passei na faculdade de Caratinga, a UNEC, né? E aí eu tive que me mudar para lá mesmo, porque a faculdade era integral, né? Então a gente tinha aula todos os dias, de manhã, tarde e noite.
Então, não tinha como a gente fazer esse vai e volta, vem no mesmo dia, né? Então, a gente tinha que. Eu me mudei mesmo para Caratinga, que foram 5 anos morando lá, né? E foi realmente, foi muito bom, né? Foi uma fase muito boa, assim, né? Essa mudança, né? Eu fiquei mais acomodada numa cidade menor, né? Na época, que foi Caratinga, que me acolheu, assim, muito bem. E é isso, né? Agora, você trouxe um nome aí que eu não escutava há muitos anos, hein? Aham. Promove. Você lembra? Eu lembro, é que Pois é. nós tínhamos. Eu falo com Aham. os meus meninos alguns nomes, ô Lorena. Científico, né? Eu não sei se Sim. eles. O que é isso, né? Aham. É cursinho pré-vestibular, ainda existe isso tudo, Sim. mas era muito forte É essa. muito forte. E o Promove, é, eu nem sei se existe. Existe. Eu, Existe? eu não sei se ele está funcionando, porque eu estive em Belo Horizonte recentemente e passei na porta e está escrito Promove no prédio. Eu lembro na época era um prédio de. Só tinha terceiro ano lá na época. Eu não lembro agora quantos andares, eram muitas salas e só terceiro ano. E mas está lá. Eu não sei se ele está funcionando, mas que a plaquinha A do placa Promove continua. está lá. Está lá. Era uma coisa É, muito grande. Olha só, Lorena, hoje nós temos desafios em todas as etapas da vida, sim. nós temos os alunos chegando aí para um outro perfil de faculdade, e você sair de casa com 16 anos, por aí, Foi com 17. 17 anos, primeiramente para uma capital, outro Sim. para uma cidade do interior. Nesse trânsito aí, quais são os principais É. desafios ali que você enfrentou? Foram muitos, né? Muitos desafios. E é o que eu vivo hoje com meu filho mais velho, né? Meu filho está nessa fase, hoje com 18 anos, Já, Lorena? já, né? E o Henrique está nessa fase do Enem e né, pensando nas mudanças. E eu estava exatamente conversando isso com ele recentemente sobre os desafios que são essas mudanças, mas que também são importantes serem vividas, né? Como que a gente cresce, amadurece passando por isso. E foi difícil, claro que foi. Imagina, eu na época tinha acabado de fazer 17 anos, mudei para a capital. Então eu passei a fazer coisas que eu não fazia aqui, como, por exemplo, pagar contas, né? Que são coisas básicas, mas que pra gente naquela época eu não fazia essas coisas aqui, né? Tomar conta da própria casa, querendo ou não, tinha que ser isso, né? Tinha Dividir. dividir, eu tive que morar com pessoas que eram conhecidas, mas não eram pessoas assim, não eram parentes, vamos dizer assim, né? Porque quando você está morando com seus irmãos, com seus pais, é totalmente diferente. Então, morar com pessoas diferentes são desafios, né? Mas a gente também vai aprendendo, com essas dificuldades, né? E aí isso a gente vai isso é muito importante, que a gente passe por essas etapas. Eu, como mãe, hoje, eu tenho uma certa dificuldade de pensar assim, né? Quando eu penso, ai meu Deus, meu filho agora vai, né? Passar pelo que eu passei, ele tem que ir. Mas eu tô feliz também de pensar que ele vai passar por esse processo e que vai amadurecer e vai crescer também, né? Acho que É faz exata. parte. A gente quer ter todo um cuidado com o filho. Sim, Eu imagino sim. também quando eu já penso nos meus, eu falei assim, meu Deus, É. seu filho Henrique, né? Henrique, O mais velho é o Henrique Henrique, e o mais novo é o o Arthur. Arthur, O Arthur tá com quantos tá anos com já? 14. Usando aquele versículo da Bíblia lá, né? É Isaías, o Ricardo, que fala, eis que te conheço desde o ventre da tua mãe. É verdade. Já confirmo para você. Aí, nós estamos com o suporte ali do Ricardo. Aham. Ô, Lorena, um outro detalhe. As questões de oportunidade. Nós Sim, falamos desafios, sim, porque em qualquer época, em qualquer geração, nós teremos desafios. sim. É inevitável isso. E agora, oportunidades que apontam já para o destino, para aquilo que você já vivencia depois da faculdade. Como que foi ali no seu período de graduação? Você fez algo diferente? Isso. Aham. Você já imaginava o que seguir? Porque a pergunta de muitos formandos, olha, qual área que eu devo seguir? E eles Sim. nos perguntam sempre por ter uma experiência. E você, como que foi sua jornada ali dentro da faculdade? Então, existiu sim, né? Eu falo que eu não sei nem como definir isso. Se é destino, se é não sei, direcionamento, né?
Na minha vida acadêmica, na graduação, surgiu a saúde da mulher. No quarto período, eu cursei uma disciplina clínica, porque na minha época lá, na minha, né, época de graduação, nós tínhamos primeiro um semestre de disciplina clínica, que normalmente era com o médico, e depois mais 6 meses de disciplina funcional, né, específica da fisioterapia, com o fisioterapeuta. Então, quando eu fiz a disciplina clínica de ginecologia, eu já me encantei com a ginecologia no quarto período. E pronto, foi meio que automático. Eu falei, não, gostei disso aqui, conversei com a professora. E eu lembro que quando eu cheguei na disciplina de saúde da mulher, na época, né, com a professora Virgínia, que foi minha professora, né, eu tenho muita assim, gratidão também, né? Por isso, eu cheguei para ela e falei assim, Virgínia, eu quero fazer alguma coisa que tiver na área de saúde da mulher, eu gostaria de ser incluída nesses projetos da instituição relacionada à saúde da mulher. E na época, uma amiga que hoje, coincidentemente e felizmente, né, eu vou dizer assim, ela é minha orientadora de doutorado, a Regiane. A Regiane, a gente resolveu fazer um projeto de iniciação científica na graduação, na faculdade. E fizemos esse projeto de iniciação científica, né, direcionado para a saúde da mulher. E isso foi muito importante para nós, eu acredito, né? Primeiro, para esse direcionamento da pesquisa, a gente foi, não lembro agora quanto tempo foi, mas foi um longo tempo de pesquisa, inclusive férias a gente passou em Caratinga, na época, fazendo pesquisa nos hospitais. A nossa pesquisa era direcionada para coleta de dados de puérperas, né, nos hospitais da região. Então, a gente ficou lá nas férias, revezando, eu e a Regiane, e foi muito bom, sabe, esse direcionamento, isso me ajudou bastante. Eu lembro que dali mesmo, desse projeto de iniciação científica, saiu a publicação de artigo, mesmo, em revistas de fisioterapia na época. Meu projeto, o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso foi desse projeto de iniciação científica. E eu lembro, uma coisa que muito feliz, assim, eu participei de um congresso na época, no Mater Dei, direcionado para ginecologia, e o nosso trabalho ele foi classificado em segundo lugar. A gente ganhou um prêmio, né? Na época a gente ficou atrás somente de um projeto de doutorado, né? Então, assim, foi muito bom, eu fiquei muito feliz e a gente foi reconhecido assim na instituição. Então, e assim, a minha vida foi direcionada, a acadêmica foi direcionada toda para a área da saúde da mulher mesmo, sabe? Então, eu já tinha mais ou menos isso traçado em mente, o que eu queria fazer. Então, apesar de gostar de outras áreas, eu lembro que no último período da faculdade eu fiz um estágio de UTI e eu fiquei encantada. Aí aquilo mexeu comigo, sabe? Fazer aquele estágio da UTI Criou interrogação. e criou uma interrogação. Eu lembro que eu fiz na época, depois eu fiquei tão interessada que eu fiz um processo seletivo no Biocor e passei para a residência né, hospitalar lá. Mas acabou, depois eu não fiz. Eu acabei falando assim. Eu lembro que no dia da entrevista do Biocó, a professora perguntou assim: por quê? Já que tudo que você fez na graduação foi de saúde da mulher, e eu acho que isso foi uma luz, né? Assim, para que eu voltasse e falasse, por quê, né? E assim foi, Erin, que eu acabei direcionando, né? Eu formei em dezembro. Quando foi em março, eu já estava matriculada na primeira especialização de saúde da mulher que teve nas ciências médicas. E eu fiz essa especialização. E essa questão do abrir portas, do destino, que seja, sempre tive em mente também ser professora. Eu sempre quis ser professora, né? Desde a faculdade, isso era um sonho mesmo. E assim foi, né? Eu lembro que eu estava na pós-graduação em Belo Horizonte, lá, a coordenadora da pós-graduação que me indicou para fazer um teste na época na Unileste, né? Porque eles estavam precisando de professor na área de saúde da mulher. E eu confesso para você que quando eu confesso que quando eu levei o meu currículo, numa simplicidade imensa, eu não imaginava, não vou dizer que eu não acreditava, porque eu acho que no fundo, se a gente está fazendo, acho que a gente acredita, sim. né? Mas eu também, como eu estava ali com meus 23 anos, recém-formada, começando uma pós-graduação, eu falei, eu vou fazer como um teste, uma experiência. E foi exatamente assim que eu fui para esse teste, sabe? Tipo assim, como que eu vou te dizer? Se der certo, vai ser maravilhoso. Mas se não der, também vai ser maravilhoso, porque eu vou estar aprendendo, vai ser a minha primeira entrevista, né? E foi assim mesmo que eu fui.
né? Lorena, quando você remete essas histórias, e a gente fala inicialmente, primeiro de dificuldades e oportunidades, nós conhecemos o seu resultado de hoje. Sim. Mas o processo ele é árduo. O processo é árduo, foi muita dedicação, né? Porque na região do Vale do Aço, a gente sempre tem menção do seu nome Sim. como a referência também em saúde da mulher. Sim. E nós devemos tomar decisões que apontem realmente para o nosso destino. Sim. Além de decidir bem, nós devemos decidir certo. Por que a gente cita isso também, Lorena? Porque muitas pessoas almejam somente o resultado, Sim. né? Mas eles não querem passar Sim. por esse processo. E você citou, olha, no período de férias, essa linguagem é muito familiar para mim. Quando você fala período de férias, coleta de dados. Pessoal, você fala o que é coleta de dados, você vai imaginar, não, ela chegou com um questionário, elaborou e aplicou. Pode ser um dos sistemas, né? Mas isso é muito árduo de se fazer. Muito, né? E existe toda uma metodologia, um cuidado, né? A gente estava, né? Você passa por comitê de ética, tem todo um processo, né? Que é todo um... E lá para chegar, assim, já entramos um pouquinho na parte assim do recém-formado, né? Sim. Para conversar com o seu destino, que é ser docente na área da saúde da mulher. Trazendo a minha história que você citou no início. Sim. Eu também tive ali no estágio, na época de metalurgia ainda, na Unigal, trabalhando com estatística, entrei na faculdade, fui para ser monitor de estatística, para depois, quando finalizei a graduação, ser o professor de estatística, para depois iniciar métodos com a estatística. A métodos inicia-se nessa área. E agora, Lorena, nessa questão da docência. Certo. Você falou que fez o teste, foi de primeira, como que foi aí a experiência? Você já tinha habilidade de falar em público? Como que era isso? Sabe que um dos grandes medos das pessoas é falar em público, né? Certo. E aí, como que foi isso? Então, eu acho que o falar em público era algo natural. Eu acredito muito no dom, né? Eu acredito nisso, então, porque eu nunca tive dificuldade para falar. Eu nunca fiz um treinamento para isso, nunca. Mas eu lembro na própria graduação de apresentar trabalho com facilidade, não tinha dificuldade. Nesse congresso mesmo que eu fui, foi uma apresentação em palco, né? Então, assim, eu nunca tive essa dificuldade, não. Né? Então, assim, eu acho que é algo, e eu acredito muito nesse dom que cada um tem direcionado para algo, né? Mas quando você veio falando comigo das dificuldades, que você citou aí, eu lembrei de uma coisa que eu gosto sempre de falar com os meus alunos, gente, porque aí eu vou falar que deu certo o teste, né? Então, eu sou professora há 20 anos também, né? Quase o tempo que eu tenho de graduação, eu tenho 6 meses só de diferença aí entre nem isso eu acredito, entre a graduação e ser professora, né? E ser docente. Mas o que eu falo sempre com os meus alunos é o seguinte, que muitas vezes a gente vai receber muitos nãos. Esse teste que eu fiz na época na Unileste foi positivo, eu entrei muito feliz, né? Eu lembro que foi um positivo, assim, tanto para a sala de aula quanto para preceptoria, para supervisão de estágio. Então, foi algo muito que me deixou muito feliz, fiquei muito realizada, vamos dizer assim, né? Mas antes disso também, eu já estava 6 meses formada, eu recebi alguns nãos, né? Tem pessoas que eu estou esperando a resposta até hoje. Né? E é verdade, tem 21 anos que eu estou esperando aquela resposta, né? Para um consultório, para uma sala, uma parceria. E quando eu falo isso com os meus alunos, eu costumo dizer assim, que às vezes aquele não é tudo que você está precisando. E a gente às vezes sofre tanto com aquele não, mas isso vai direcionar a gente para um outro campo, para aquilo que é nosso, eu acredito, sabe? E aí, na época do teste, realmente, igual eu falei, ele foi positivo, e aí eu comecei a minha vida acadêmica, né, como docente, né? E eu já tinha em mente essa questão da docência, como isso já vinha, eu já tinha também um planejamento profissional, que era a especialização. Então, antes de finalizá-la, eu já tinha ido na UFMG e conversei com um professor do mestrado para falar do meu interesse em fazer o mestrado. E se ele teria interesse em orientar um projeto, né?
Então, assim que eu finalizei a pós-graduação, especialização em saúde da mulher, eu já comecei a fazer disciplinas isoladas. Eu não sei se o pessoal sabe como que funciona, né? Eu não sei nem se hoje tem funcionado essa Creio sim, metodologia, creio que né? continua. A disciplina isolada é quando você ainda não ingressou no mestrado ou doutorado, mas você vai lá e assiste aulas. Você consegue se matricular, mas você não está matriculado no mestrado. Mas conta como Mas crédito. depois conta como crédito. Então, na época, eu comecei fazendo assim. Então, eu matriculei em algumas disciplinas. Nunca foi fácil, porque eu moro no Vale do Aço e eu precisava me deslocar para Belo Horizonte. Eu ia e voltava no mesmo dia, porque eu tinha que trabalhar. Então, eu ia, assistia a aula e voltava, né? E muitas vezes eu escutei de pessoas assim, Lorena, isso não vai dar certo, você vai ser enrolada, você vai, né? Você está fazendo essa disciplina, mas você não vai passar. E se você não passar? Eu falei, gente, mas foi algo que eu sempre sonhei, né? É, e foi assim, né? Por um tempo eu precisei ficar parada, porque eu fiquei grávida do meu primeiro filho, e aí eu tive que esperar um tempo. Eu já tinha feito algumas disciplinas isoladas, e eu conversei com o orientador na época, e a gente resolveu esperar para eu fazer a prova. Então, quando o Henrique nasceu, logo depois de um tempo, eu fui e fiz a prova, né? Então, quer dizer, eu dei uma pausa ainda. E aí sim eu passei, né? Da primeira vez que eu fiz a prova e fiz o mestrado. Nunca, como a gente acabou de falar, não foi fácil. A gente vê o resultado, mas foram dias e dias de viagens, né? E cansaço, né? Estrada, Patinga, Belo Horizonte. Olha, e eu vou te falar. Todo mundo aí, eu acho que a grande maioria conhece, né? Algumas pessoas conhecem a estrada. E muitas vezes eu ficava parada para ir e o ônibus quebrava na volta. Né? Então, muitas vezes, dentro do ônibus, eu chorava de cansaço e de vontade de estar em casa, né? E pelo cansaço e por estar longe da minha família, né? Então, assim, longe do meu filho, e era realmente, foi muito, em alguns casos, é muito desgastante, né? Lorena, essa parte aí da sua história também é edificante, né? Sim. Você trouxe à tona aqui vários detalhes. Primeiramente, como se comportar com o não. Uhum. Quando você já recebe o não mesmo, ele também é uma resposta que vai te impulsionar, Vai impulsionar, dependendo como que vai você impulsionar. encara aquilo, né? Todas as coisas cooperam para o bem do que Sim, ama o Senhor. sim, Então, se é todas as coisas, tem que ser realmente todas as coisas. todas as coisas, né? Tem que, Inclusive o não, inclusive o né? não. E quando nós falamos ali também sobre carreira, Lorena, você falou uma palavra interessantíssima: planejamento. Sim, Então, assim, eu já tinha planejado, já. eu já sabia o que eu queria Uhum. fazer, então você já tinha notícia, né? Sim, Como que faria com o mestrado, sim, que existia disciplina isolada, quem que era o professor que poderia certo. orientar, o planejamento de carreira, lá como que é, na link da bio, é isso mesmo, né, Sim, que nós falamos ali, ele já está escrito lá na Metros, lá, né? Fazemos planejamento de carreira para fisioterapeutas. De tamanha importância. Porque realmente, quando você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. sim, Você vai para qualquer vento de momento, você vai para qualquer profissão, atende de qualquer certo. forma. Então, eu achei extremamente interessante. E, além disso, a questão de você, muitas vezes, receber algo que fala assim, não vai dar certo. Sim, Quando eu iniciei a Métodos também, falei, para quê? sim, Imposto, aham, pessoas, ninguém nunca exatamente. fez, não vai dar certo. Para que você tem que se Aham. submeter a isso? Vem os desafios, então qualquer um que esteja nos escutando nesse momento vai ter desafios. É impossível que não se tenha ali obstáculos, mas como é bom depois contar a história Exatamente. de sucesso. E nessa parte do mestrado, você já estava então com o Henrique pequeno. Já estava com o Henrique pequeno, né? E aí foi outro desafio, foi como eu falei, né? Muitas vezes, quando eu saí, eu lembro que eu conto essa história, né? Que eu saía para o mestrado para assistir aula e eu deixava ele dormindo. Eu pegava um ônibus, vamos supor, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. Aí eu lembro de um evento que eu saí, assim, fui para BH, assisti aula e eu tinha uma reunião na faculdade. E eu cheguei para a reunião,
Ou seja, cheguei tarde, fui para a reunião, e eu estava na reunião e eu comecei a chorar. Na época eu tinha uma coordenadora, né, e estava perto dela, ela falou, o que que foi, né, perguntou, falei, porque eu tô com saudade do meu filho, porque eu saí, ele estava dormindo, e eu vou chegar em casa, ele vai estar dormindo, porque eu estava na reunião, já estava à noite, e eu lembro dela falar assim, "Ô, Lorena, pode ir, sabe, eu lembro dela falar assim, vai ver seu filho, e eu lembro de eu sair de onde eu estava chorando até chegar em casa, para vê-lo, né, assim, então isso foi algo que me marcou, assim, também, essa empatia, né, porque a gente, em todas as dificuldades, a gente também vai encontrando almas também, pessoas que vão nos acolhendo. Se eu não tivesse, na época, uma rede de apoio também, eu não teria feito o que eu fiz. Porque também eu entendo isso, sabe? Tem pessoas que às vezes até querem, mas às vezes não conseguem também por alguns motivos, né? Então eu sempre tive uma rede de apoio, meus pais sempre, né, estiveram ao meu lado, então eles me ajudavam com isso, né? Ficavam com o Henrique, meu pai, né, buscava na escola, levava. Então, assim, isso também facilitou a minha vida. E a gente vai encontrando, né? Como eu encontrei você na época, né? Encontrei, eu já conhecia, mas encontrei na Métodos como, nossa, uma ajuda que não tem nem. Fez na minha análise estatística. Né? Então, são assim, as coisas a gente vai encontrando também a ajuda, né? Esse apoio, esse suporte, né? Quando você falou do planejamento, eu fiquei pensando assim, porque hoje como docente, e hoje eu sou, né, eu falo que eu sou quase mãe dos meninos, né, dos meus alunos, pela questão do tempo e da idade, e às vezes eu vejo eles assim mesmo. E quando a gente vê um menino assim, formando hoje com muito receio, e quando eu falo com você assim, eu tinha um planejamento, isso foi automático também, se você me falar assim, como que isso aconteceu? Eu falei, não sei. É igual também quando alguém pergunta assim, por que que você escolheu a saúde da mulher? Eu também não sei, assim, surgiu, foi um encantamento e eu acho que tenho o dom para lidar com aquilo, porque tem pessoas que nunca vão mexer com trabalhar com a saúde da mulher. É, enfim, mas eu acredito que hoje, igual você estava falando aí, a Métodos também exerce essa função de auxiliar nesse planejamento, porque nem todo mundo vai saber o que quer, né? Vai estar com isso claro para ele. O que eu quero fazer? Não sei. E outra coisa, não é só quem é recém-formado, não. Né? A gente, no caminhar da nossa vida, a gente recomeça muitas vezes, em vários setores, né? Da vida pessoal, inclusive na vida profissional. Então, muitas vezes a gente precisa de um suporte. Então, assim, eu cheguei até aqui, mas agora eu quero fazer diferente. E às vezes você não tem como, você não sabe como fazer. Né? Então, se a gente tem alguém que possa nos dar esse suporte, esse direcionamento, isso também facilita muito, né? Exato, Lorena. Então você foi direto naquela frase que sempre eu posto nas redes sociais. Todos, ou falo, né, nos vídeos, todos querem alavancar a carreira ou o negócio, mas não Sim, sabem como. exatamente. E aí, Lorena, entra o que nós falamos também sobre clareza. As pessoas não têm clareza. Durante todos esses anos, orientando fisioterapeutas dentro do planejamento de carreira, inicialmente eu pensava assim: ah, isso é muito simples. Eu nem vou precisar ensinar, mas nós devemos Não, começar no simples. exatamente. É simples muitas Exatamente. vezes porque você está naquele assunto durante 24 horas por Exatamente. dia, 7 dias na semana. E a minha história do empreendedorismo, e falando quando você compadece com as pessoas, eu comecei sem saber nada. Nós não tivemos uma faculdade, as faculdades no geral não são voltadas para o empreendedorismo, esses fundamentos. Então, quando eu iniciei um negócio, foi extremamente na fé, na raça, na coragem, Sim, batendo de um lado e do outro, levei muita pancada. Então, fui para livros, para cursos e para experiência prática. Depois que você descobre, eu falar, desvenda os segredos, e apesar de desvendar, né, também na questão teórica, vai depender daquilo que você quer arduamente, vai ter que ver, talvez o sim. filho por um período, Uhum. que você vai encontrar, deixei dormindo, encontrei dormindo, não Sim, vai perpetuar, né? Porque o empreendedorismo ele vem para te trazer liberdade de tempo e liberdade sim. financeira. Mas isso vai mais à frente. Depois de todo esse processo, falei, olha, tá aí. Eu tenho que ensinar, a minha missão é ensinar.
sobre Sim, empreendedorismo, dá clareza, dá destino às pessoas, porque aquele caminho que eu passei, os que estão vindo não precisam passar. A informação, ela promove, né? exatamente. Então, Eu falando que é interessante isso, porque eu já escutei de um psicólogo, inclusive, isso, né? Que você falou. Porque parece tão óbvio para algumas pessoas, tá muito difícil para o outro enxergar, né? Que é igual você falou assim, nossa, mas isso aí tá muito fácil, para que que eu vou falar disso? Mas é fácil para aquele que, igual você falou, você teve um tempo de dedicação para isso. Para o outro, aquilo tá totalmente tapado, assim, ele não tá conseguindo enxergar aquilo que para você é óbvio. Então, às vezes o que para a gente é óbvio, para o outro tá totalmente obscuro, né? então, a gente tem que vencer isso também. Eu Tem. relutei, falei, não, não vou Olha bem. ensinar por um período, porque está muito simples. E depois de tanto assunto da complexidade que é o empreendedorismo, nós conseguimos hoje, Lorena, trazer, sintetizar o assunto, falando o que que é necessário Sim. para um bom início, o que que é necessário para alavancar. Mas como eu disse aqui também, não adianta os livros, não adianta a imersão, se não tiver esse planejamento e essa clareza e essa Certo. vontade que você está contando. Uhum. E olha, que se torna a união desses fatores, né? Você desejar muito, você buscar conhecimento, falar a fé e o conhecimento, ela vem te promovendo. Sim. Entrando no empreendedorismo já, Lorena, ela é empreendedora também, ficou alguns anos na faculdade, você vem ali para a fase de ter oportunidade da docência, tem o título agora de mestrado, agora que eu falo, gente, há algum tempo Não, já atrás, tem um lá, tempinho. dentro da docência, e de repente desperta para esse para o mundo do empreendedorismo. Quando que você sentiu essa necessidade? Como que você viu a oportunidade? É ainda também, Lorena, gostaria que você até falasse para todos aí também sobre a questão novamente da saúde da mulher, que você debravou um território aí, né? Então vamos assim, a saúde da mulher, quando eu comecei, imagina, eu cheguei aqui em Patinga e eu comecei a atender a saúde da mulher, igual como eu já mencionei, eu tive muitas portas fechadas pelas pessoas não conhecerem, não encaminharem uma gestante para um fisioterapeuta, né? Não direcionarem esse atendimento. E aí, como as pessoas não conheciam, eu tive uma, né, demandou um esforço para que esse paciente conhecesse, para que ele chegasse, visse a necessidade desse atendimento, né? Então, depois de 21 anos, quase, eu vejo como que a área cresceu e ela vem crescendo ainda, né? Como que ainda hoje as pessoas desconhecem ainda o atendimento da saúde da mulher, né? Que é o tratamento de incontinência urinária, tanto, eu vou falar da saúde da mulher, mas também tem do homem, né? Incontinência urinária masculina, depois da prostatectomia, a disfunção sexual, a mastectomia, né? A parte da oncologia associada à saúde da mulher, e a gestante, puérperas e parturientes, né? É, então, hoje, eu vejo um crescimento imenso na área da saúde da mulher, porque, principalmente na parte da obstetrícia, né? Onde as mulheres estão muito mais, eu não sei se eu posso dizer essa palavra, ativas nesse momento do parto, né? Como eu vou dizer para você assim, elas têm uma participação hoje muito mais efetiva na decisão, no tipo de parto, da forma que elas pretendem que isso aconteça. Eu falo pretende porque nem sempre é do jeito que a gente deseja, né? Eu sempre comento isso com o paciente, com as pacientes quando elas chegam no consultório. Mas é igual eu te falo, igual eu falei aqui também. Apesar de toda a dificuldade, eu sempre fui muito feliz tanto na fisioterapia de um modo geral, mas na área da saúde da mulher. Né? Então, assim, é o que eu faço, né? Igual, é claro que eu queria mencionar isso também. Na graduação, na graduação, não, perdão, na docência surgiu a necessidade de me dedicar a uma outra área também, a uma outra especialidade, que foi a dermatofuncional. Então, eu busquei, então, conhecimento, né? E a princípio eu fiz cursos e depois eu me especializei também em saúde da mulher. Eu já tinha feito o mestrado, e aí eu comecei a fazer a especialização em saúde da mulher, e hoje é uma área grande que eu trabalho de atuação associada com a saúde da mulher, né? Então, também teve isso. E é uma área hoje em crescimento e que não vai parar de crescer. A dermatofuncional, né? A gente pode dizer assim, que envolve essa área da estética toda. Então, é uma área em ascensão e ela não vai parar.
né? Pelo até o que a gente vê, que a gente entende da própria sociedade, de como as coisas vêm funcionando, né? E é nesse sentido aí. Agora, Lorena, você falou ali, você tem outra também especialidade, que é Sim, dermato. Eu vejo, assim, um patamar de crescimento enorme. Quando você fala de saúde da mulher, há muita quebra de paradigma, né? muita, muita quebra. Para hoje as pessoas estarem sendo educadas, Exatamente. isso custou muito trabalho. Hoje Muito trabalho. as pessoas estão mais conscientes disso. E a dermato também, quando você fala de dermato funcional, também é um outro paradigma que nós tínhamos dentro da fisioterapia, Sim, que precisamos ali conquistar um território. Então, são duas áreas de abrangência. A fisioterapia toda é linda, né? toda. Toda é linda e são duas áreas de abrangência que estão extremamente em crescimento. Essa questão, então, da sua decisão das especializações para o atendimento em consultório. Isso Sim, acontece em paralelo também à sempre docência? foi. É isso que eu ia até responder. Depois eu me perdi aqui na nossa conversa, mas eu nunca saí do consultório. Desde sempre. Eu comecei no consultório, né? Eu formei lá em dezembro e comecei também a atendimentos em consultório na área da saúde da mulher. Transitei muito brevemente, eu acho que questão de 30 dias numa clínica trabalhando com ortopedia. É, Então você já esteve lá também. eu estive, mas foi muito breve, né? Mas também sou muito grata a esse tempo que eu estive ali, porque a partir é o que eu sempre menciono também com os alunos, nada é por acaso. Então, nesse tempo que eu estive ali, eu conheci pessoas que me direcionaram também para outros locais onde eu desejava estar. Então, isso é importante, né? Para que a gente não espere parado. Eu sempre comento isso com os alunos, porque eu comecei e eu sou muito feliz e grata a esse tempinho na ortopedia. Talvez um pouco mais de 30 dias, eu falei 30 dias, deve ter sido mais, hoje eu não me recordo, mas aí eu já atuava em outra área, em outra clínica com a saúde da mulher. E como eu te falo, né, como eu falei aqui antes, são as almas boas que nos acolhem, né? E na época eu tive uma fisioterapeuta, foi a primeira, eu acho, fisioterapeuta na época no Fabriciano. Ela abriu para mim as portas do consultório dela para atender lá a minha saúde da mulher. E eu comecei fazendo os atendimentos muito timidamente, né? Mas eu me recordo da minha primeira paciente Isso é e ótimo. me Conta um recordo pouquinho, então, que da minha primeira paciente. A minha primeira paciente hoje ela é minha amiga, né? Eu falo e eu sou muito feliz porque ela foi uma gestante, né? A gente começou com obstetrícia e na época essa clínica ela tinha piscina e eu intercalava os atendimentos da obstetrícia na clínica, no consultório e outro dia na hidroterapia, né? Na piscina. E então assim, e ali eu comecei, foi sendo divulgado, né? E depois essa mesma paciente fez comigo no puerpério, ela voltou para os atendimentos no puerpério, né? E eu falo que eu lembro, recordo, ela tem fotos ainda tiradas, aquelas fotinhas normais das câmeras, né? Todas lá e impressas, e tenho até hoje, com muito carinho, eu recordo desses dias, né? E apareceram outras gestantes, assim, a gente começou a fazer até atendimentos em grupo depois, na piscina. E eu sou muito grata, assim, muito feliz. Eu venho recordando isso com muita felicidade, sabe? E hoje eu falo, essa minha paciente, como outras, se tornaram amigas, né? São processos, a gente acompanha uma gestante, por exemplo, desde quando ela chega no segundo trimestre, o inicinho ali, finalizou o terceiro mês, ela vem, ela vai com a gente até o final e costuma vir no puerpério. Então a gente vai carregando isso conosco, né? E foi assim, né? E hoje ela é minha amiga. Hoje a filha dela, que foi que ela estava grávida, né? Esperando na época, já está fazendo medicina, já. Para você ver o tempo aí, né? boa demais. É, Agora, ô, Lorena, você falou, nós vamos falando sempre, né, que o tempo tem passado tão rápido muito rápido. e essa primeira paciente você citou algo que você vê agora no mercado sendo mais posicionado pelas redes, que era o tratamento, pode usar essa palavra, tratamento Pode, de uma gestante? sim. Porque hoje eu vejo, né, o acesso à informação tem É, mais, aí parece muito assim, mais. se tem uma novidade, não é uma novidade, né? Não é uma novidade.
né? Mas não é uma novidade, mas hoje é muito mais falado, né? A gente pode dizer assim, a informação chega muito mais fácil, porque há 21 anos atrás, né, a gente não tinha as redes sociais como elas funcionam hoje, né? Então, como que a pessoa chegava? Ela chegava porque ela ficou sabendo de alguém. Não tinha uma outra forma da gente. Relacionamento, É, indicação. indicação. E é engraçado, Eng, hoje, que eu tenho. Os pacientes chegam muito no meu consultório por indicação ainda. Isso Mas é uma é. das melhores formas, porque é o É, seu cliente, ô Lorena, chama-se cliente de relacionamento. exatamente. E o cliente de relacionamento, ele vem muito pela indicação. Sim. E aí você tem algo poderoso, hein? Já vou falar de vendas, hein? O seu CAC é quase zero, né? O custo de aquisição do cliente. Aham. Porque ele já chega qualificado. Sim. E o grande desafio nosso é a qualificação dos clientes, É, dos pacientes, para converter em vendas. Não vou entrar nesse exatamente. assunto, não, gente. Mas é interessante você falar Sim. assim: olha só, Lorena, primeira paciente também que eu tive, eu nunca esqueci dela, na É, a gente minha não vida. esquece, né? Não esqueço. Eu tive no estágio, eu lembro o nome Aham. certinho. Foi por um período, aquele período rápido de Sim. estágio, talvez 4 semanas. Mas nunca esqueci do ombro, ó, nunca Também. esqueci do caso que era ombro, Aham. bursite e da forma como nós abordamos. É uma alegria aquele primeiro dia. Sim. Hoje eu utilizo ainda-se branco no estágio, Utilizas. Né? porque, Assim, eu não sei se todas as instituições, né? Na instituição que hoje eu trabalho, sim, é porque tudo de eu branco. cheguei todo branquinho, todo Aham, legal, pranchetinha na mão, sim. fazendo a primeira abordagem. Do seu ponto de vista, Lorena, principais diferenças de cenários da fisioterapia, tanto de mercado quanto também dos alunos para os alunos de 20 anos para cá, o que que você enxerga assim que tem de diferente? Seja bom ou ruim, né? Vamos Sim, talvez priorizar mais os pontos os pontos bons. positivos, né? Então, são muitas diferenças. A gente vem nesse meio se adequando também, né? Para poder encaixar. A gente acabou de falar aqui de rede social, de internet, como que isso mudou, né? Em 21 anos, né? De docência, de atendimento. Hoje o acesso à informação, ele é rápido, então a gente vê isso também, mudou muito o perfil do nosso aluno, porque é a nova geração, e é uma geração que está com esse excesso e acesso fácil à informação, né? Como dizer assim, o perfil da educação também tem que se adaptar a isso. Eu acho que é isso que vem acontecendo. Porque o que a gente, por exemplo, eu acabei de citar, quando eu fiz a minha graduação, não vou dizer que é melhor e o que é pior. Era integral, manhã, tarde e noite, presencial, sentadinho na sala de aula, o dia inteiro assistindo aula, né? Então, hoje, quando a gente pensa no perfil do nosso aluno hoje, se você colocar, às vezes, o menino 1 hora para ficar aqui ouvindo, ele não vai ficar, né? Porque é o próprio perfil do aluno. Então, a gente como docente também, a gente também teve que se adaptar a essa nova geração. Porque a gente tem uma tendência, eu vou dizer assim, ensinar do jeito que a gente aprende. Só que pense assim, eu estou numa sala de aula com 60 alunos, 50, 30, cada um aprende um jeito. Se eu, como professora, eu mantiver o mesmo método de ensino desde o início ao final, eu vou ter alunos com muita dificuldade, porque cada um aprende de uma forma, né? Então a gente também vem entendendo esse processo, né? E às vezes é difícil para a gente, são quebras, a gente acabou de falar aqui de paradigmas que eu vivenciei na saúde da mulher, mas a gente vivencia isso hoje na educação, né? E não vou dizer que é ruim, é diferente. E a gente tem que ir quebrando esses paradigmas para atender também essa nova geração, da forma como ela vai se encaixar nisso, aprender, né? Olha, Lorena, sim, eu concordo plenamente. Até mesmo quando se trata de empreendedorismo, não é a mesma coisa. Imagino que não, né? Porque quando eu iniciei, há 10 anos, era um perfil de venda, porque era Sim, uma geração diferente também. Então não se trata de bom ou ruim. Eu tenho que me atentar também para o negócio, e todos têm que atentar para o negócio. Nós falamos há pouco, olha, a primeira paciente que você atendeu não é uma novidade, grávida, sim, mas hoje os recursos, a ciência sim. é diferente. E vou até além.
Se há uma quebra de paradigma pela educação, de ter mais um fluxo de paciente, isso é devido também a essa nova geração ter acesso maior mesmo a essas Sim, as informações. informações. E se nós explorarmos mais um pouquinho também o tratamento ao paciente, né? Como nós o tratamos, e o tratamento de relacionamento. Sim, Se você pega hoje uma paciente com qualquer outro segmento, de 60 anos, né? Não vou te falar de grávida, né? Que aí vai ser difícil, né? Uma de 40, outra de 20, são tratamentos diferentes para um mesmo consultório sim. e dentro, vou chamar de uma mesma especialidade, não de um mesmo direcionamento de caso. Então, realmente, a gente tem que adaptar as mudanças. E nunca esquecer que, independente das mudanças, o conhecimento ele tem que prevalecer, né? É. O parte também do Exatamente isso aqui do que eu aluno. estava pensando. Porque eu já estava a gente conversando sobre isso e eu falei, tem coisas que não mudam. Apesar de muitas diferenças, a dedicação, o seu empenho, o seu investimento, quando eu falo, eu estou falando de tempo, de dedicar, de sentar, de estudar, de buscar, ele não muda. E isso é igual. Eu tenho maneiras diferentes hoje de fazer isso, né? Porque a gente está conversando aí das metodologias ativas de ensino, enfim, são formas diferentes, mas que não tem como. Tem coisas que não vão mudar, A né? forma de comunicar pode ser diferente, Sim, né? O perfil. exatamente. Hoje tem muito a condição do EAD, mas não o empenho do aluno, o que ele tem que buscar. Não muda, independente da forma que ele escolheu viver isso, ele tem que se dedicar, né? E vai impactar no resultado final. E vai impactar. Tanto na entrega clínica, né? Quanto no retorno que ele tiver também financeiro ali. Está totalmente ligado. Lorena, olha, tá ótimo o papo. Se for aqui, a gente vai, hein? Vou buscar mais assuntos. Não tô querendo que acabe, não. Você tá vendo? Gosta, né, Ricardo? Tá bom, olha lá o Ricardo. né? Ó, já que o Ricardo tá ali, ó. Gente, hoje o Ricardo tá participando pouco. Pois é, Ricardo, você ainda não falou nada. Não, eu vou liberar. Ele falou uma coisinha, vou falar. Primeiro. Eu tô mais concentrado aqui em vocês. Volta entendeu? lá. Tô concentrado em te deixar bonito, na beca, pode falar. Entendeu? Uma linguagem que o pessoal bonito entende, aí, bonito. ó. Isso. Isso aí. Concentrado, porque depois você me cobra isso aí. O Ricardo, lá atrás, Lorena, vou falar para ele aqui, ele ficou de falar se o meu versículo estava certo. Ele ficou de verificar. Vou confirmar aqui para você agora, já tá aqui no esquema, ó. 53? Não, né? Jeremias. Olha só, eu só errei o profeta. Jeremias 1:5. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Aí, Ana, eu tô errando o profeta. Isaías fala ali, é o 53 ou 51, que ele fala... Eis que te conheço dentro do ventre. Aí não, ainda, né, que tua mãe te abandonasse, eu todavia não te abandonei. Gente. Parecido. É quase igual, não abandona de jeito nenhum, né? Ô, Ricardo, vou liberar um tempinho aqui, ver se ele tem. Você tem pergunta, Ricardo? Porque nós vamos direcionar aqui pro final, hein? Na verdade, é uma pergunta geral, assim, como você traz muitos fisioterapeutas aqui, eu queria saber como que a pessoa ela identifica que ela precisa de ir em um fisioterapeuta, ou se no caso, porque tem outros profissionais também, talvez parecidos, né? Se num fisioterapeuta, se não sei se... Qual médico. Outro? Sim. Como que ela identifica que ela precisa ir nesse profissional em específico? Isso vai depender muito, né, de cada pessoa, de cada situação. Existem situações que o fisioterapeuta ele pode ser, sim, o profissional de primeiro contato, na maioria das vezes, né? Então, ele pode ser o primeiro profissional que você tem um contato diante de um caso, tanto de prevenção, porque a gente não precisa ter algo, como dizer assim, uma patologia instalada para eu procurar um fisioterapeuta, né? Então, eu posso atuar de forma preventiva, mas também curativa, também no tratamento, né? Então, a gente pode ser, sim, um profissional de primeiro atendimento, né? E, às vezes, a gente mesmo direciona esse paciente, às vezes, para um outro profissional, né? Quando a gente, né, acha que se julga necessário.
tá? Eu vou falar um pouquinho da minha área, porque que é a área da saúde da mulher. Então, às vezes, a pessoa, ela fica, né? Que eu trabalho, então, com as perdas involuntárias de urina. Ou a própria gestante. A gestante, hoje, ela vem, ela mesma já conhece, ela quer fazer o trabalho preventivo vamos dizer assim, de pré-natal. Então, ela mesma já busca esse atendimento, né? É claro que tem pessoas que serão direcionadas, porque elas não conhecem, né? Então, a pessoa vai fazer, tá perdendo urina. Então, as pessoas, às vezes, vêm para a fisioterapia e como indicação, né? Até para não fazer cirurgia, né? Para evitar, às vezes, em alguns casos, procedimentos cirúrgicos, né? Então, assim, a gente trabalha a prevenção também. Hoje é algo, Ering, ainda na minha área, que acontece pouco, eu acho. Né? As pessoas procurarem o atendimento de fisioterapia pélvica para prevenção, mas já vem acontecendo. Né? É uma evolução Já também, né? é uma Na educação da das educação. É das algo pessoas em relação a isso. que vem acontecendo. A pessoa trabalhar o fortalecimento pélvico para evitar futuras perdas urinárias e disfunções sexuais ou perdas fecais, enfim. Né? Então, tem crescido, mas ainda é baixo em relação ao que a gente julga que seria o adequado, né? Agora, Lorena, só tirando um aspas depois de uma resposta dessa, né? Foi a primeira pergunta técnica, assim, que nós tivemos. Né? Vou falar, olha, é curioso. Ele é fisioterapeuta, por acaso? É fisioterapeuta. Deixa eu falar. Uma coisa também que eu acho engraçado, Tá gostando? assim, Gostou. interessante, tomar o lugar da Yasmin aqui. As diversas áreas que a fisioterapia abrange. Sim. Eu não conhecia, venho conhecendo aqui ao decorrer de tantos episódios. E até uma área que eu conheci é que a minha mãe ela teve internada com Covid, então ela fez a fisioterapia, né? Ela precisou daquela fisioterapia. Então, quando eu pensava em fisioterapia, eu pensava em fisioterapia apenas, às vezes, ali a pessoa fez uma cirurgia no joelho. Ortopedia, né? Ela é mais... Que é clássico. Essa parte a gente só, que não é da área, a gente só imagina, a pessoa tem que fazer fisioterapia, ou teve um acidente, alguma coisa assim, então a gente só imagina essa parte, né? É interessante ver quão grande quão abrangente é essa área. Eu sempre passo isso com essa área, sabe? Com a saúde da mulher. Olha para você ver, 21 anos atuando e ainda hoje ela é desconhecida em determinadas locais, determinadas situações, né? Então a gente ainda tem muito que crescer. Você entende? Eu entendo dessa forma. Né, que tem muito para crescer dentro das áreas da fisioterapia, igual ele mencionou. Eu estou falando aqui da saúde da mulher, né? Mas nós temos diversas áreas, né, de atuação. E eu acho que a gente ainda tem muito chão ainda para, não falando de caminhar, para crescer. A gente tem muito espaço ainda para crescer. Olha, nós somos assim. muitos novos, né, Lorena? Então nós vamos pegar coisa boa, mas quem está vindo aí, se estudar, se investir, certeza, vai pegar algo sensacional. Sensacional. E engraçado, isso para a gente deve estar fechando o nosso tempo, porque eu estava pensando exatamente nisso, que eu estou com 21 anos, né? Também. Eu gostei, eu acho que eu vou ter que voltar nesse podcast. Fazer um episódio 2. O episódio é isso mesmo, gente. Eu já me coloco à disposição. Mas eu queria, só para fechar, né? Eu também vim pensando nisso, tá? Às vezes, obrigada, para falar, porque eu acredito muito no que a gente tem de dom, no que a gente tem de missão, a gente falou isso aqui algumas vezes, e eu fico muitas vezes emocionada com tanto a missão como fisioterapeuta, né? Hoje como cirurgiã dentista também, mas como docente, como professora, porque eu acho você impactar a vida de alguém, foi o que você falou, as coisas só fazem sentido se a gente impactar de forma positiva, eu espero sempre, né? Porque algumas vezes o impacto ele é negativo, mas assim, sempre de forma positiva a vida de alguém. E o que eu acho que eu gostaria de deixar aqui hoje primeiro, para não desesperar diante de uma insegurança, de uma dúvida, principalmente o aluno, né, o recém-formado que está para formar, que isso acontece, mas também deixar aqui uma mensagem que a gente não para. Isso também é algo assim, você tem a meta, você sabe disso, que é isso que, né, que vocês trazem para o nosso aluno, para os fisioterapeutas, para os profissionais, né, que sempre essa capacitação, essa dedicação, esse estudo, isso não encerra. Né? Eu acredito muito nisso, que a gente não pode parar. Exatamente porque a gente vive muitas mudanças. Hoje as coisas são
né? E a gente tem hoje muito acesso à pesquisa, foi o que você falou aqui, né? À informação. Então a gente não para. Então a gente tem que estar sempre se dedicando, né? Eu gosto sempre de falar isso com os meus alunos. Não desanimem diante das dificuldades, elas vão surgir sempre e os não serão importantes para o próximo passo. Né? Igual a gente até não chegou a mencionar aqui, mas hoje eu estou fazendo lá o doutorado, né? Como a gente conversou, e a gente não pode parar. Né? Então, assim, pelo menos é o que eu acredito, né? Que a gente busca essa base, né? Até para atender o nosso paciente de uma forma melhor. Né? Então, é investir mesmo no conhecimento. Eu acredito sempre nisso, independente da forma que isso vai acontecer. Olha, Lorena, essa fala sua foi muito feliz, porque também eu te conheço Sim. de perto. E aí, não podemos parar, cabe muito bem na sua história. Não é? É porque a Lorena tem essa palavra aí, ô Ricardo, imparável. Vou verificar para Olha, você. ela é imparável, a gente falando, o português está mudando aí. Te conheço, realmente você é imparável, batalhadora. Sim. Então ela navegou pouco, gente, mas ela é mãezona, tá junto com os meninos. Ela é uma docente por diversas faculdades, né, diversas instituições, pós-graduação. E depois disso tudo, quando fala assim, olha, não podemos parar, porque uma coisa é você falar, Lorena, eu falo, só dou a dica, aponto, né, Uhum. o caminho, outra coisa é ir no caminho. Então, Sim. quando fala assim, não podemos parar, ela não para, ela está no doutorado. Estamos lá, né? Vamos mais um pouquinho além, então. Está expandindo o negócio dela. Sim. Se ela atendia em consultório de alguém, hoje já tem um consultório próprio. Tenho. Se É tinha um verdade. consultório, hoje está com 2, ampliando a sala, né, Lorena? É verdade. Então tem muitas coisas, muitos detalhes. E quando chega para o podcast, né, a pessoa chega um pouquinho mais retraída, mas vocês viram que isso não aconteceu com a Lorena. Foi bem legal, história riquíssima. E quando nós vimos assim, até a necessidade do episódio 2, Eu porque acho, a gente Eu vai. gosto de falar, né? A gente gosta de falar. Mas você não está simplesmente falando, você está Cadê? enriquecendo, né? Quem está escutando, porque assim, foi uma aula de vida e podíamos sim explorar mais detalhes, tal como esse. Os desafios do Exatamente. empreendedorismo, né? A perda ali do medo. Olha só que temática legal. Nossa, aí tem muita coisa para falar, né? Porque você vai comprar uma sala ou não vai? Tá no Nossa, é momento muita certo ou não coisa. está? Então, Muita Lorena coisa. passou por isso Uhum. e trouxe, se nós entrarmos aqui, ela pode falar, né, mais detalhes em relação a isso. Sim. Então, gente, essa fala que ela fez no final, acho que resume muito bem a sua história. E isso quer dizer, Lorena, que tem muitas coisas para conquistar ainda à frente, né? Ah, sim, né? Aquilo que a gente falou do acreditar, né? Da gente buscar e acreditar. E eu acho que é isso, é o que eu acredito. E eu faço isso com muita alegria, sabe? E quando eu falo de não parar, mas eu também busco sempre não estar sofrendo naquilo que eu faço. Eu acho que isso também é importante. É claro que dificuldades existirão, igual eu falei aqui, né? Eu citei o mestrado, alguns dias foram mais difíceis, assim, né? Como outras coisas, outros, né? O próprio doutorado, mas é algo que eu quero também. Né? Então, assim, está no planejamento. Esse planejamento veio lá atrás, né? Então, eu estou dando sequência, né? Olha, Lorena, toda promessa passa pelo teste do Né? tempo. E não parar não quer dizer que você está sem uma direção. Ou seja, Sim, é melhor a direção que a velocidade. Você pode ir devagarzinho, exatamente. mas você tem uma direção, então quer dizer que você não Exatamente. para dentro de um propósito, baseado em um planejamento e também aguardando o tempo certo, já que há tempo certo para tudo debaixo Existe, com do certeza. céu. Mas esse tempo precisa de ação. Precisa de ação. Não pode esperar Precisa de somente ação. dentro do quarto, deitado. Porque foi o que eu também falei aqui. Esperar parado não vai ter o Não, resultado. então, Então, com pequenos passos, né? Com mas na direção certa. a direção certa. Pessoal, nós vamos chegar aqui, nós estamos chegando, né? Mais um fim do episódio do Empreendedorismo com Princípios, mas eu não vou deixar, Lorena, de te pedir mais uma fala, assim, a final da final. Gostaria que você, se pudesse, né, desse um direcionamento final para os alunos, até mesmo dando aquele incentivo de vencer ali o medo do empreendedorismo, de dar o primeiro passo, de ter o seu negócio próprio,
de progredir no mercado e também deixe aí o seu agradecimento a quem que você sentir aí dos familiares. Sim. É o seu momento agora no podcast. Tá. E nós encerraremos. Uma pena, né, Ricardo? Põe o ar aí, Ricardo. Ah, é meu mesmo ar. Vamos lá. Edita ele depois, fazendo favor aí. Então, eu acho que eu vou voltar um pouco na frase, né? Primeiro que eu acho que você falou uma frase aqui, existe um tempo certo para tudo, né? E as coisas elas vão acontecendo, mas a gente tem que ter ação. Não é o esperar parado, é o esperar em ação. E hoje eu acho que a gente tem o acesso à informação, que eu acho mais fácil, né? Que eu acho que ajuda bastante, que dá um suporte para quem quer empreender, para quem quer fazer diferente, para quem quer uma mudança de perfil. Então, eu quero uma mudança profissional, eu quero atuar de uma determinada forma. Então, hoje existe esse suporte. Então, eu acho que é por esse caminho. Primeiro, acreditar. Medo a gente tem mesmo, né? A gente falou que a gente entrou em outra temática, né? Sobre medo. O medo faz parte, né? Mas ele não pode nos paralisar. Eu acho que aí é que está o grande impacto aí, né? Porque vai existir mesmo. A gente vai com medo assim mesmo, né? E vai tentando, e pode dar errado, e pode dar certo, e a gente vai fazendo os ajustes necessários, né? Eu quero agradecer. Era isso que você queria que eu falasse? Quer mais uma frase? Quer não parar? Eu já falei, não pare. Fique né? em liberdade de você falar, deixar o seu agradecimento. Agradecer primeiro a vocês aqui hoje, né? Eu achei, foi fantástico, né? Que bom que deu certo, né? A gente já vinha planejando esse encontro há algum tempo e não estávamos, né? Em conformidade com as datas e hoje aconteceu. Eu estou muito feliz. Eu fico muito mesmo emocionada de estar aqui frente ao Eren, que foi meu aluno, que a gente acabou de falar aqui no início. Acompanhei o início, hoje a gente está aqui. Fico muito feliz. E agradecer todo o suporte que eu sempre tive, né? Eu acho que primeiro a Deus sempre, né? Que é a luz que guia o nosso caminho, eu acho que é isso, né? Que nos direciona. Aos nossos familiares que estão sempre ali, né, de forma direta com a gente. Sem eles também a gente não iria para lugar nenhum. Eu acredito muito nisso, igual eu citei aqui minha rede de apoio sempre muito presente, né? E eu acho que é isso, né? Todas as pessoas que me deram oportunidade em determinados momentos, a todos os nãos que eu recebi. Agradeça também. Agradeço, que começou porque me direcionaram para os meus sims, que foram importantes, né? E é isso, é todo mundo que está sempre junto com a gente aí, nos ajudando de certa forma, né? Ótimo, Lorena. Lorena, realmente uma honra. Muito assim, gostoso de escutar a sua história. Bom, eu fico feliz. Eu tenho certeza absoluta que nós teríamos aí horas pela frente. Teríamos mesmo. Não ia acabar, não. E a gente fica querendo puxar aquele assunto. Falei, vamos... Entregou assim, o que os alunos precisam escutar. Deixo também, assim... além do agradecimento, uma lembrança, que no momento do mestrado veio aqui agora, que eu te dei um CD. Você estava... Foi mesmo. Um CD, e eu lembro... E eu lembro até hoje da música. Vamos falar, deixa eu falar, você fala se é essa, Restitui? Restitui, e às vezes eu ainda canto essa música com essa lembrança. Pediu, Ricardo, coloque aí de fundo Restitui. Foi exatamente. Coloca o refrão de Restitui, Ricardo. Então quando eu falo de pessoas, quão importante... Você foi e é na minha vida. Muito obrigada. E é recíproco, né? Porque fez parte da minha história, da minha formação. Sim. Você sempre será minha professora, né? Sim. Então, hoje o reflexo do empreendedorismo com princípios, te dando esse feedback, você tem ali o seu tijolinho ali. Pois é. Que fez parte da minha formação. Bom, eu fico muito feliz. Sem os professores, sem o ensinamento, nós não somos nada. 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 E passando, nós continuamos da seguinte forma, um ao outro ajudando. Exatamente. E ao mais, nós dizemos também, se esforce-te, dá um esforço. E foi essa época que nós escutamos esse hino, o hino Restitui, né? Restitui, é esse mesmo. E nós finalizamos esse aí. Isso mesmo. Lembrou? Lembrei, é esse mesmo. Nunca esqueci. Então, nós finalizamos esse episódio do empreendedorismo com princípios, desejando também para sua vida restituição
Que as bênçãos de Deus estejam sobre sua vida, sobre seu lar, sobre os seus negócios. Continue firme, vitórias e até o próximo episódio de Empreendedorismo com Princípios.